Mais de 370 entidades da sociedade civil da cidade de São Paulo lançaram nesta segunda-feira um movimento pelo adiamento da revisão do plano diretor do município. Intitulado Frente São Paulo pela Vida, o agrupamento defende a construção e implementação democráticas de uma agenda emergencial para a superação dos efeitos da pandemia. A reportagem de Cosmo Silva. Importante instrumento na elaboração de políticas urbana e rural, bem como a oferta de serviços públicos essenciais para melhorar a condição de vida da população, o plano diretor da cidade de São Paulo, que está sendo renovado este ano, vem recebendo uma enxurrada de críticas. O motivo, de acordo com mais de 370 entidades da sociedade civil, é o plano ter sido colocado em revisão em meio à maior crise sanitária que o país já enfrentou. Outra reclamação do movimento é que, na atual situação da pandemia, com o alto número de mortes e infectados pela doença, fica impossível a participação direta de quem vive nos bairros e não pode debater e buscar a melhoria das condições urbanas para todos. Para tentar sensibilizar a gestão Bruno Covas e parar a renovação do plano diretor da capital, a recém-criada Frente São Paulo pela Vida lançou uma carta e já conta com a adesão de centenas de entidades e movimentos da sociedade civil. Raquel Ronick, do Laboratório Espaço Público e Direito à Cidade da USP, explica o que se propõe à frente do atual cenário de pandemia. A frente não é apenas pelo não a revisão ao plano diretor nesse momento, por esse adiamento, mas ela é também fundamentalmente o entendimento de que é absolutamente necessário usar toda a energia, toda a força comunicacional, toda a força de gestão e de elaboração da prefeitura para implementar uma agenda emergencial já. O plano diretor é estrutural, é de futuro, mas a fome, o problema habitacional, o problema do transporte coletivo lotado durante a pandemia que não protege não protege do contágio de Covid, essas questões sociais que estão batendo na porta da cidade agora necessitam de uma intervenção absolutamente urgente. É em torno desta intervenção que estamos chamando uma frente. Representante do Instituto dos Arquitetos do Brasil em São Paulo, Fernando Túlio ressalta que não dá para discutir a revisão do plano diretor sem traçar um plano que reduza os impactos da pandemia no dia a dia da população, principalmente a camada mais vulnerável. A sociedade e o poder público devem focar suas energias para poder reduzir os impactos dessa pandemia na vida de quem habita essa cidade de São Paulo. Então, programas de melhoria habitacional, o aumento da população em situação de rua, o desafio dos despejos, quem não consegue pagar aluguel porque não tem fonte de renda, a mobilidade, os espaços públicos precisam ser adaptados, uma série de elementos também em relação aos serviços públicos básicos. Vai ter uma pressão grande nos serviços de educação, já tem nos serviços de saúde, assistência social, todo o desafio também de cobertura da rede de apoio psicológico para a população que tem enfrentado desafios tremendos. Na nossa perspectiva, a gente entende que, para além de compreender dos desafios e impossibilidades de uma revisão nesse contexto, a gente precisa focar nossa energia nessa agenda emergencial para enfrentar os impactos da pandemia. Evaniza Rodrigues, da União dos Movimentos de Moradia, lembra que mais importante do que a revisão é a implementação do que está em vigor. Segundo ela, desde 2016, o Plano Municipal de Habitação está parado. Para a União, mais importante que a revisão do plano é a implementação do plano em vigor, que muita coisa ficou para trás. Então, até hoje, nós não tivemos o Plano Municipal de Habitação aprovado na cidade. Desde 2016 está parado. Não tivemos muito pouca notificação de imóveis vazios na cidade e alguns que já cumprem 5 anos de notificados deveriam ser desapropriados e não foram. Então é importante ampliar a ação de notificação dos imóveis ociosos da cidade. Muitos conselhos nas zonas especiais de interesse social não foram formados, não foram implementados pela prefeitura para discutir o destino dessas áreas que está previsto no plano. É importante utilizar os recursos do Fundúrio, Fundo de Desenvolvimento Urbano, para habitação e mobilidade, para garantir a redução de desigualdades, que é o principal objetivo do plano. Então, em vez de revisar, a União está defendendo, vamos implementar o plano em vigor e assim a gente garantir a construção de uma cidade melhor para todos.
Para a Central de Movimentos Populares, realizar uma revisão do plano diretor sem a participação efetiva e presencial da sociedade significa excluir a população. Raimundo Bonfim, coordenador nacional da entidade, afirma que os mais prejudicados serão os que moram nas periferias. Porque nosso pessoal da periferia, dessas entidades espalhadas por toda a cidade, como a Raquel mostrou no início, não tem condições, não tem instrumento de participar do processo. E a revisão do plano diretor interessa exatamente muito mais a essas pessoas que carece de um plano diretor que possa fazer com que a cidade se desenvolva do ponto de vista ambiental, do ponto de vista habitacional, do ponto de vista de transporte, de equipamentos culturais e sociais. E o plano diretor exige que garanta a participação popular de toda a sociedade no processo. E esse processo feito do jeito que está se propondo, ele exclui a participação de todo esse pessoal das periferias do processo de revisão. Nós queremos um plano diretor com instrumento de forma presencial para fazer com que todos os interessados da cidade de São Paulo possam participar das audiências nos bairros, lotar as câmaras municipais nas audiências, pressionar por um plano diretor que não tenha retrocesso. A Frente São Paulo pela Vida pondera que não é contra a revisão do plano diretor da cidade de São Paulo, mas que realizá-lo no cenário de crise sanitária vai impossibilitar o debate com o conjunto da sociedade. Cosmo Silva, Rádio Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.